A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para um começo aqui da aula do setor do bairro Mapim, que é uma aula de apoio a lições bíblicas da escola dominical. E dessa feita aqui nós temos como título da capa da revista aqui da lição: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição aqui começa aqui falando, eu estarei comentando e relatando sobre a carta aos Efésios e as saudações e ao destinatário. E quero simplesmente aqui para cumprimentar aqui o que o comentarista aqui é Douglas Baptista, um dos comentaristas de segundo trimestre de 2020. Muito bem. Meus queridos irmãos, o interessante aqui, o propósito maior é nós saber que os eleitos segundo a presciência divina. Paulo, ele enfatiza isso muito aqui aos Efésios, e eu vejo aqui pegando por base aqui no livro de Efésios, capítulo 1, de versículo 3, bendito o Deus de paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos aqui nessa lição de número 1 a carta aos Efésios, saudações e destinatário. Muito bem, aqui no tópico de número 1, nós vemos aqui o autor e a data. Vou estar discorrendo sobre esse assunto, o destinatário e o propósito da mensagem. Muito bem, não saia daí, estarei resumindo aqui o máximo possível, simplesmente para compartilhar com vocês, tá ok? Estudaremos aqui nesse trimestre a epístola aos Efésios, principalmente nessa lição, que se destaca principalmente nessa primeira lição, o seu conteúdo em a igreja em Éfeso, e como também em todas as igrejas, como sobre a liderança pastoral de Paulo. Tem como toda a igreja de Deus em todo o mundo, em todos os tempos. O caráter universal dessa epístola é percebido pelo plano da salvação e o propósito por Deus desde a fundação do mundo, e que alcança todas as criaturas humanas, independente de raça, cor, nação. Esse plano não só discrimina em judeus e nem gentios, mas coloca todos debaixo da graça, ou seja, coloca todos debaixo da mesma promessa. O imensurável amor de Deus que em Cristo Jesus, que entregou ele por nós. Muito bem, quando nós olhamos aqui sobre o fundamento histórico, no capítulo 19 e 20 de Atos dos Apóstolos, está narrando o episódio que levou o apóstolo Paulo a passar 3 anos na cidade de Éfeso, cidade a qual ele dispensou um bom tempo de seu ministério. E diz o relato bíblico que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, como nós olhamos aqui para o livro de Atos, no capítulo 19, do versículo 19 em diante. A operação divina por meio de Paulo em Éfeso alvoroçou os adeptos do culto à deusa Diana, que tinha como seu templo na cidade. E como nós observamos aqui em Atos, no capítulo 19, do versículo 23 a seguir. Mas o que eu posso observar aqui? O aspecto circunstancial. Quando Paulo ele escreve a Epístola aos Efésios, estava preso em Roma, de onde enviou aquela igreja através de Tíquico, por quem também enviou as cartas a Filemão e a igreja de Colossos. Provavelmente entre 61 a 63 na década de Cristo, considerada também uma das cartas da prisão. Por quê? Porque as escreveu enquanto estava presa ali em Roma. Na primeira ou na primavera de 63 da década de Cristo, provavelmente foi liberto. O segundo aspecto é geográfico. Éfeso
ficava situada na costa ocidental da antiga Ásia Menor, hoje parte da Turquia, e que ficava distante de Atenas, na Grécia, ou seja, apenas 240 quilômetros aproximadamente. Naquela época, Éfeso era uma cidade importante, metrópole e pertencente ao Império Romano, e que chegou a ter uma população de aproximadamente 3.000 habitantes. Éfeso era uma próspera cidade, tinha um mar, a qual favorecia a peregrinação, ou seja, a obrigatória dos adeptos dos deuses pagãos daquela região. Tal como a deusa Diana, cultuada entre os gregos como Artemis, né? E é a cultura daquela época. E a indústria e o comércio de Éfeso traíam gente de todas aquelas regiões adjacentes. Então nós observamos aqui sobre alguns aspectos sobre o fundamento histórico, falamos sobre o aspecto circunstancial, falei aqui sobre o aspecto geográfico, e agora quero falar sobre como alguns, ou seja, esse aqui é somente um estudo de apoio à lição para nós chegar no dominador comum. Acredito que vai ajudar muito vocês. Estarei citando várias referências bíblicas, mas não estarei lendo para não tomar muito tempo aqui da videoaula, tá ok? Mas vocês poderão estar pausando, revendo o vídeo a hora que vocês quiserem, tá ok? Muito bem. Eu quero continuar falando aqui sobre a identidade e destinatário. Os dois primeiros versículos, a epístola, ela constitui-se as saudações do apóstolo Paulo. Naquela época, queridos irmãos, havia uma forma peculiar de se iniciar uma carta, ou ter no começo o nome do autor e em seguida os destinatários. Primeiro, identificação de Paulo. No verso 1, ele começa como era costume da época, usando o pronome Paulo. E em seguida, além de sua identificação pessoal, apresenta o título que identificava o seu ministério apostólico, tá ok? Apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo foi o termo que Jesus explicou aos 12 primeiros obreiros que ele chamou dentre os discípulos. Paulo, ele não tinha uma falsa modéstia, ele nem tinha em seu coração qualquer atitude de vaidade ou presunção. Aplicando-se a si mesmo o título com zelo, Paulo ele escreveu que o seu apostolado não veio de homens, mas pela vontade de Deus. Ele exalta a vontade de Deus porque ele expressa a soberania divina na edificação e no estímulo da igreja de Cristo. Ou seja, se o título de apóstolo dependesse apenas da vontade de homens, Paulo não teria aprovação do Espírito Santo no seu ministério em hipótese nenhuma. Você viu como o segredo da vitória e a humildade, ela segue uma pessoa que tem um coração aberto para a obra de Deus. Muito bem. Então eu gostaria de falar aqui sobre o destinatário. No verso 1, Paulo, ele sauda os cristãos de Éfeso, chamando-os de santos e também de fiéis. São dois termos típicos aplicados aos cristãos através do Novo Testamento. A igreja já é constituída de santos e também de fiéis. Ao tratar os cristãos de Éfeso como santos, o apóstolo, ele reforçava a posição dos cristãos em relação à idolatria daquela cidade. Ou seja, eles eram separados da vida mundana de Éfeso. Eram chamados de fiéis porque não se deixaram de levar pela força demoníaca que dominava os habitantes daquela cidade e os escravizavam ao paganismo. Que coisa maravilhosa quando está firme com Deus, né? Essa foi uma das fortalecimentos da mensagem de Paulo. Muito bem. Quando eu vejo aqui ainda a saudação peculiar da igreja primitiva, graça e paz, no verso 2. O apóstolo Paulo usava essa expressão, essas palavras, como nas suas saudações, em todas as epístolas
envinhadas às igrejas da tradição judaica, usava simplesmente a palavra paz, que é shalom, que é no hebraico. Mas Paulo, ou seja, ele adicionou a palavra graça, já conhecida basicamente às saudações cristãs, no sentido muito mais inicial, graça e paz. Os crentes em Cristo têm agora a paz da parte de Deus, Pai, e obtiveram também a graça por meio de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Muito bem. Então, continuando aqui, eu gostaria também de falar aqui sobre as bênçãos e privilégios em Cristo. Que coisa maravilhosa! Bênçãos e privilégios em Cristo. O versículo 3, ele abre um cortejo de todas as bênçãos espirituais em Cristo. O apóstolo ele começa então com uma exclamação de louvor e adoração ao Senhor, demonstrando que a vida cristã só tem sentido se tiver sendo uma atitude de reconhecimento e ação de graça ao doador de todas as bênçãos. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é importante para nós. Dentro desse aspecto, eu quero abordar aqui por meio a fonte das bênçãos. O verso 3, a palavra bendito torna-se exclusiva, singular e também forte todas as bênçãos que é de Deus Pai. Só Ele é digno de ser bendito, porque somente Ele é o perfeito doador das bênçãos. A fonte é original. Não é imaginária e nem falsa, ela é identificada como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por 3 vezes, esse mesmo capítulo, a palavra de Deus nos ensina que a finalidade de todas as coisas realizada por Deus é louvor da sua glória, como nós observamos aqui em Efésios, no capítulo 1, do versículo 6 até o verso de número 12, e se estende ao 14. Muito bem. Mas o caráter das bênçãos? No verso 3, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos que trata na Bíblia aqui tem uma total abrangência mediante a palavra todas. Porque essa palavra todas significa o quê? Não as coisas naturais, materiais, mas essencialmente as espirituais. As bênçãos espirituais em Cristo estão acima de todo e qualquer bem material. As riquezas do que fala aqui são espirituais. Por quê? Porque na realidade Paulo ele não tinha nada materialmente. A sua fé e confiança estava depositada na contemplação das riquezas espirituais. Lamentavelmente esse texto tem sido interpretado erroneamente como se referindo bênçãos materiais, como sendo bênçãos espirituais. Cuidado com a falsa teologia da prosperidade. Tá ok, irmãos? Muito bem. Então, aqui nós podemos observar aqui, eu quero continuar falando aqui sobre o campo da fruição das bênçãos. Ainda no verso 3, a expressão nos lugares celestiais indica a sublimidade da vida cristã, o nível mais elevado do qual somos colocados. Essas bênçãos espirituais são alcançadas evidentemente do que? Pela fé em Cristo, vivem no plano espiritual, como está em Gálatas, no capítulo, como também nós podemos observar aqui em Colossenses, no capítulo 3 e verso de número 3, pois o termo lugar celestial aqui não tem o sentido geográfico, físico ou especial, mas trata-se de um estado de realidade espiritual que são alcançados somente pelos que? Por amor da dedicação em Cristo, ou seja, renunciar à maneira carnal de vivem a vida biblicamente espiritual, como nós olhamos aqui em Romanos, no capítulo 8 e verso 1, a parte B. Em outra versão da Bíblia, usa-se o termo regiões, que não muda o sentido do termo aqui lugar. Ser abençoado em lugares celestiais
ter alcançado um estado de vida espiritual, galgando uma boa posição espiritualmente acima do plano meramente físico ou material. Em Cristo, o crente é levantado desse mundo tenebroso e colocado numa posição de superioridade. Significa então que está por cima e não por baixo. O que deve ser uma coisa normal é a própria criatura, como está em 2 Coríntios, no capítulo 5 no capítulo 5, versículo 17. Assim quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, mas eis que tudo se fez novo. Então, todas as coisas se passaram e em Cristo tudo é novo para a glória de Cristo Jesus. Muito bem. Concluindo aqui essa parte, aqui essa pequena aula tão resumida, quero concluir aqui dizendo que vimos através essa parte dessa aula o plano de Deus quando a constituição do seu novo povo. A igreja, tendo um propósito divino, ela ser formada de um modo diferente do que Israel lá no Antigo Testamento, né? Quando eu posso observar que é o povo da antiga aliança. Muito bem. Louvemos ao Deus pelo seu maravilhoso plano para constituir um novo povo, o qual, embora o mundo lhe pertence unicamente. Que Deus abençoe a todos. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus nos permitir, com o nosso pastor Emil Vital.